E aí galera, tudo bem? 31 de outubro, dia da celebração da Reforma Protestante. Então eu trouxe aqui um pequeno estudo que provavelmente vai demorar, tá? Porque eu gosto muito de falar, vocês já sabem. E como eu vou ler muitos textos, né? Então pode ser que esse vídeo fique muito maior do que eu e você esperamos. Mas eu creio que a espera, né, a paciência, a perseverança nesse vídeo vai valer a pena. Tá bom? Então, Reforma Protestante, eu vou falar um pouquinho sobre os 5 solas, né, que o pessoal aí costuma reduzir, né? Então eu vou discutir um pouquinho desses 5 solas. Vou seguir uma ordem talvez diferente do que algumas pessoas têm apresentado. Acho que você que está nesse meio já viu vários vídeos, leu vários textos a respeito disso, especialmente hoje. Talvez tenha até uma celebração na sua igreja a respeito dessa comemoração, né? E de alguma forma é um contraponto de uma vertente cristã, vamos chamar assim, não sei se essa é a melhor palavra, né? Mas de um caminho do cristianismo que faz mais sentido à luz das escrituras, né? Quando a gente entende esses 5 pontos, né? Esses 5 solas, né? E aqui eu não quero fazer doutrina particular do protestantismo, mas uma doutrina bíblica, né? Então, assim, se a gente já parte do princípio que a Bíblia não é essa base de fé e conduta, né? Então, esse vídeo aqui não funciona, né? Porque eu vou partir dessa base. Eu vou partir do primeiro sola, que é o sola escritura, para a gente discorrer a respeito dos demais, né? Então, se você tem uma visão em que a Bíblia ela é uma manifestação apenas, né, uma parte da manifestação, então esse vídeo não vai servir como convencimento seu, não. Você pode ficar até o final para entender, para discutir, para comentar, enfim, mas eu não pretendo aqui discutir essa premissa básica do protestantismo, que é sola escritura, tá bom? Então eu vou começar logo citando alguns textos para a gente falar desse sola escritura. O primeiro texto está em João 7, do 37 ao 39, que diz o seguinte: No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, e aqui ele se referia ao Antigo Testamento, né? Do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Em Romanos 1, os 4 primeiros versos, diz o seguinte: Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Então, nesses 2 primeiros textos, temos o próprio Cristo falando, né, que quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, assim como diz a Escritura, né? E Paulo também, né, diz que o Evangelho de Jesus, né, o Evangelho do Filho, acerca do Filho, foi prometido por Deus, né, de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas. Então isso está também fazendo uma referência ao Antigo Testamento. Tá bom? Mas aqui a gente vai fazer uma ligação entre Escritura, referente ao Antigo Testamento, e Evangelho, referente ao Novo Testamento, só uma divisão didática, tá? E porque na verdade é uma coisa só, porque o Evangelho foi prometido pelas Escrituras, né? E a gente vai ver que isso fecha num argumento só, né? Numa pessoa só, que é Jesus Cristo. A gente vai ver isso para frente. Já em 2 Timóteo 3, 16 e 17, Paulo escrevendo, né, ao pupilo dele, diz: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Então, guarda também esse toda boa obra, porque a gente vai falar de uma dicotomia que existe, que na verdade não é uma dicotomia, né? É uma complementação entre obra e fé mais para frente.
Tá bom? Então, se a gente entende o valor real do sola escritura, a gente tem que assumir que a escritura e o evangelho, né, somados, formam a palavra de Deus. Eles são a palavra de Deus. Eles não são parte da palavra de Deus, né? Então, é uma doutrina fundamental que a fé esteja baseada nas escrituras, conforme a gente leu em João 7, né, quem crê em mim conforme diz as escrituras, e em Romanos 1, né, que o evangelho foi prometido nas Sagradas Escrituras, né? Foi prometido por Deus, por meio de seus profetas, nas Sagradas Escrituras, né? Acerca de seu Filho, que é Jesus Cristo, né? Então a gente tem essa junção entre a Escritura e o Evangelho. Por isso que quando a gente fala assim que a Bíblia é a nossa base de fé, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, a gente está falando disso. As duas coisas são convergentes. Tanto aquilo que é prometido pelo Antigo Testamento quanto aquilo que é consumado no Novo Testamento, né? Eles convergem numa única pessoa. Tá? E a gente vai entender por que convergem numa pessoa e não simplesmente num argumento, ou numa filosofia, ou numa doutrina, enfim, é numa pessoa. Tá? Porque no decorrer do capítulo 1, né, de Romanos, Paulo escreve que esse evangelho é poder de Deus para a salvação. Isso está lá no verso 16, né, Romanos 1, 16. Né? E essa palavra poder é a mesma que foi utilizado no verso 4, quando ele escreveu que Jesus, né, foi, mediante o Espírito de santidade, declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. Então, essa palavra aqui, o evangelho, é poder, é dinamis, né? Poder, virtude. É a mesma utilizada para declarar Jesus como Filho de Deus com poder. Né? E também é a mesma declarada, né? Mesma escrita, a mesma palavra, o dinamis, a respeito do poder do Espírito Santo, lá em Atos 1:8. Então, se a gente lê João 7, dizendo que quem crê em mim, conforme diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, e isso era uma referência ao Espírito Santo, tá? Vemos que as Sagradas Escrituras, né, apontam para o Filho que foi declarado com poder, né, ser Filho de Deus, Jesus ser Filho de Deus é uma declaração de poder, e que o Evangelho é poder para a salvação, tá? Então, esse Evangelho ele não é simplesmente um livro. Então, as Escrituras não são simplesmente algo escrito. Elas são dinâmicas, elas são poderosas, elas são vivas, elas são força. Ora, isso só pode ser uma característica de uma pessoa. Né? Isso não vem de uma filosofia, ela não vem de uma religião barata. Tá? Então, como esse evangelho, essas escrituras são dinâmicas, elas têm poder associado a ela, força, virtude, isso só pode ser uma referência ao próprio Filho, né? Ao próprio Cristo, Jesus Cristo. Né? Então, Jesus Cristo é a encarnação dessas escrituras. E aqui eu já estou usando a palavra escrituras não só como o Antigo Testamento, né? Mas como a consumação da junção daquilo que é Antigo Testamento com aquilo que é Novo Testamento. Então, a Bíblia ela não é uma história da humanidade, ela é uma história de Jesus. Tá? Então, Jesus é a convergência daquilo que foi prometido no Antigo Testamento com aquilo que foi consumado no Novo Testamento. Então, Jesus é a encarnação dessas escrituras. Então, tudo que a gente faz como cristão protestante tem a ver com sola escritura, porque a gente entende que as escrituras são base de fé e relacionamento com o nosso Deus. É por isso que a gente tem tão fortemente esse fundamento de sola escritura. Porque não é simplesmente algo, tá escrito, é porque está escrito. Não é simplesmente isso. É porque está escrito e a gente entende que esse escrito é vivo, é dinâmico, é poder para a nossa salvação. Então ele provoca em nós algo diferente do que simplesmente uma leitura filosófica e nos aponta para a revelação de Deus em Cristo Jesus. Tá? Não é à toa que Hebreus vai escrever, né? A carta aos Hebreus, né? O autor vai escrever que anteriormente, tendo falado Deus por meio dos seus profetas nas Escrituras e tal, hoje falou por meio do Filho. Então o Filho, Jesus, é a consumação desse sola escritura.
Por isso que a gente não pode ler um autor, né, que esteja diferente da Escritura, porque Jesus é a Escritura, Jesus é a palavra de Deus, Jesus é o Verbo encarnado, entende? Então, essa relação, essa fundamentação do Sola Escritura tem a ver com isso, de apontar, de convergir para Jesus, né? E a gente entende isso por meio da fé. Tá? Não, por isso que eu comecei o vídeo falando assim, se você não tem isso, não cabe a mim, por meio de argumentação, convencê-lo, porque aqui eu não estou trabalhando um argumento para convencer, por mais que ele seja convincente. Você vai entender que ele é convincente por meio da fé. Então, quando a gente entende o Sola Escritura, né, esse raciocínio da convergência em Jesus, por meio da nossa fé em Jesus, e entender que existe um relacionamento dinâmico na leitura da Bíblia, um relacionamento com poder, a gente abre os dois outros solas, né? Que é o sola fide e o solus Christus. Eu vou começar com o solus Christus, que tem a ver com isso que a gente estava falando agora há pouco, né? De estar se relacionando com Cristo, de que Jesus Cristo é Deus, é o Verbo de Deus encarnado, é a palavra de Deus encarnada, né? É a Escritura concretizada. Jesus é a Escritura concretizada. Isso é poderoso demais. Nossa, eu fico até assim empolgado, vocês estão percebendo, né? Porque Jesus é o ápice da Escritura. Ele concretizou a Escritura. Então, o sola Escritura só a Escritura é fundamental. Porque é em Jesus que isso está assim manifestado na sua plenitude, sabe? Na sua concretude até. É em Cristo, é em Jesus manifestado. Tá? E aqui eu vou ler para os solos Christus, especialmente alguns versos aqui, de Paulo também, né? Gálatas 1, 6 a 9. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós ou um anjo do céu pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia o evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Então, de novo, Paulo aqui está sintetizando que o evangelho e Cristo são uma coisa unificada. Tá? O evangelho de Cristo é uma coisa só. E não pode ter outro evangelho. Não existe isso. Não existe outro evangelho. É o evangelho de Cristo, mas tem umas pitadinhas de alguma coisa. Não, então não é de Cristo. Né? Então os solos Cristos tem a ver com isso. É somente Cristo. Se tiver pitadinha de outra coisa, não é o evangelho, não é a Escritura, não é o Verbo encarnado, não é Cristo. Né? E isso pode causar espanto, né? Escândalo numa sociedade de democracia, de diversidade. Né? E aqui a gente não está propagando nenhum tipo de violência contra quem pensa diferente, mas nós vamos declarar que é somente em Jesus que isso está manifestado, que o Evangelho está manifestado. Somente em Jesus, não tem outro, é só os Cristos. Né? Então, assim, eu não acredito assim. Beleza, cara, eu espero que ninguém te bata por isso, que ninguém te persiga por isso. Mas eu também não quero ser perseguido, e glória a Deus pelo Brasil, né? Infelizmente outros países não são assim, mas glória a Deus pelo Brasil, em que podemos, né, discutir isso abertamente, falar do amor de Deus, falar do amor de Jesus e da manifestação de Jesus de uma forma livre, né? Então, somente em Jesus. Jesus é exclusivo nessa questão do Evangelho, né? E ainda continuando na carta de Gálatas, né, no capítulo 1, no verso 11 diz: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. E no verso 12: Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Pelo contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Então o evangelho de Jesus, né, ele não é contaminável. Porque qualquer mancha que tiver nesse evangelho já não é o evangelho de Jesus. Sabe? Eu não tenho como misturar algo que parece ser de Cristo em vários aspectos, mas que tem um desvio para outra coisa. Então, não vale. 1 Timóteo 1,
15, né? 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Esse é o Evangelho de Cristo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior, porque Paulo não me conhecia, né? Então ele escreve dos quais eu sou o pior. Porque se ele me conhecesse, ele ia falar que eu, na verdade, eu mesmo, eu seria o pior, né? Ele ia escrever meu nome na Bíblia, meu nome estaria na Bíblia. Já em 1 Timóteo 2, 5 a 6, né, a respeito dessa questão do Evangelho se manifestar em Cristo, né, e ele ser o que veio para salvar os pecadores, Paulo escreve: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, de novo, o evangelho de reconciliação, o evangelho da salvação em Jesus, só acontece por meio de Jesus. Não tem outro mediador. Só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Então é só Jesus que é o nosso mediador. Isso fica claro, né? Quem está entendendo aí sabe onde eu quero chegar. Só Jesus é o nosso mediador, está escrito aqui. E aí é como eu falei, se está escrito e a gente passou pelo solo escritura, né? Então a gente tem que aceitar isso aqui assim, do jeito que está escrito. Só Jesus é o mediador, porque ele é a consumação do solo escritura. Ele é a convergência do solo escritura. E o próprio Jesus disse, né? E aí se o próprio Jesus disse, não tem conversa, né? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. João 14, 6. Então esse não tem como, né, questionar, assim, foi um apóstolo, né, foi uma doutrina e tal, vale no seu contexto. Cara, foi Jesus que falou. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus se coloca numa posição de exclusividade em relação à reconciliação de Deus com os humanos, né? Não é só uma questão de ser o primeiro. Isso aqui é muito importante. Não é só uma questão de ser o primeiro, mas de ser o único mediador. Porque a gente tem essa mania de falar, né? E eu não acho de todo errado. Coloque Jesus como primeiro na sua vida, coloque Jesus como primeiro no seu coração. Ótimo, né? Mas quando você entende que esse primeiro na sua vida, né? A prioridade na sua vida, o faz ser o único, então solos Cristos. Então você entende o solos Cristo, porque é só por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Porque ele é a manifestação, ele é a concretude do solo escritura. É o verbo encarnado, é o verbo que fala. Né? E isso parece redundante, né? O verbo que fala, mas é o verbo que realmente se manifesta. Não somente na carne, porque ele fez isso e sofreu na carne a fim de abrir um novo, vivo caminho, mas é porque é dinamis, é dinâmico, é força, é poder. Tá? E em 1 Timóteo 1,17, né, Paulo escreve: ao Rei eterno, ao Deus único, imortal e invisível, sejam honra e glória para todo sempre. Amém. Em outras passagens, esse Deus único é identificado como Jesus, em outras passagens de Paulo até, né? Então Paulo identifica esse Deus único com Jesus em outras cartas. E o próprio Jesus, em muitas falas, especialmente lá em João, né, ele se identifica com o Deus, né, como Deus. Ele se apresenta como Deus, né? Só esses aspectos aí, né, ao Deus único, imortal e invisível, que Jesus, na sua carnalidade, né, na sua encarnação, não os manifestou, por mais que ele seja imortal e invisível, né? Mas ele se manifestou em carne para que pudéssemos ver a glória de Deus. Por isso que Jesus é único, porque ele se manifestou em carne para que pudéssemos ver a glória de Deus. Tá? Então ele é imortal, mesmo morrendo na cruz, na sua encarnação, e ele é invisível, mesmo se tornando visível, né? E vimos a glória de Deus como a glória do unigênito do Pai, né? Então isso é maravilhoso. Então, se você tem o solo a Escritura, você tem como consequência o solo de Cristo, porque Cristo eu vou repetir isso, né? É a manifestação mais plena da palavra de Deus, da Escritura. Ele é o que foi prometido pela Escritura.
e é aquilo que é anunciado pelo Evangelho, né, pelo Novo Testamento. Então, em Jesus estão a consumação da promessa do Antigo Testamento e o anúncio feito pelo Novo Testamento. Então, as duas coisas se casam, tanto o sola Escritura quanto o solos Christus, né? E aí vem o sola fide, que a gente tinha anunciado lá no sola Escritura, né, também, né? Que a gente criou um argumento dizendo que o sola Escritura geraria, né, como consequência de uma argumentação de entender o sola Escritura, o solos Christus e o sola fide. E aí eu vou citar o texto áureo, né, do sola fide. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8, 9. Né? Então, por meio da fé, né, na graça de Deus, e a gente vai falar depois do sola gratia, né, nós somos salvos. Então, a salvação vem pela fé. A salvação pela graça de Deus é por meio da fé. Então, a fé é a mediadora, né? Como é que eu posso explicar isso utilizando esse termo de mediação, né? A fé é um atributo, né, do ser humano, e aí a gente não vai entrar aqui na questão se foi natural do ser humano, se foi escolha do ser humano, ou se foi algo que Deus deu ao ser humano. Não quero entrar nesse mérito aqui agora, mas é algo necessário ao ser humano para que ele entenda a graça e a salvação. Tá? Então, quando a gente crê, conforme Jesus mesmo falou em João 7, né? Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura. Né? Então, a salvação vem pela graça por meio da fé. Não vem de vocês, é dom de Deus. E aqui eu estou entendendo que a salvação é dom de Deus, tá? Pela graça. Não por obras para que ninguém se glorie. Beleza. Em 1 Timóteo 1, 3 a 5, diz: partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe a Timóteo, né? Eu roguei a você, Timóteo, que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas. Olha o solo Escritura aparecendo de novo. E o solos Cristo também, né? E que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias em vez de promoverem a obra de Deus que é pela fé. É aí que é o legal, cara. Porque quando ele fala em Efésios, né, que a fé, né, é dom de Deus e tal, que a salvação pela graça por meio da fé não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, a salvação não é por obras para que ninguém se glorie. Ao mesmo tempo ele fala que existe uma promoção da obra de Deus que é pela fé. Então a fé, ela também é dinâmica. A fé, ela não é simplesmente, nossa, você me convenceu, estou convencido disso, e tranquilo. A fé que o sola fide está falando não é isso. Sabe? Não é uma coisa que você estudou e entendeu. Não é. O sola fide é uma capacidade que a fé nos dá em produzir as obras de Deus. Né? E aí no verso 5 de 1 Timóteo 1, o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, a fé sincera é o amor. Né? Ela produz o amor. Né? Então, a instrução, o objetivo dessa instrução é o amor. Tá? E esse amor procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Então, o amor procede de uma fé sincera. Se você for num dos nossos perfis aí e achar livros escritos, você vai ter lá um livro a respeito de um blog. Eu não lembro muito o título, é Reflexões de um Blog, alguma coisa assim. E lá tem um textozinho sobre a relação entre fé e amor. Tá? Então vale a pena você comprar esse livro. É R$2, R$1,99. R$2, eu acho. Tá? Então vale a pena para ler esse texto a respeito da fé e do amor, que eles são indissociáveis. E, como Jesus já falou, né, lá a gente já discutiu no Sola Escritura, quem crê em mim, conforme diz a Escritura. Né? Texto áureo da Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, né, não pereça, mas tenha vida eterna. Em Atos 16, 30, 31, né, essa situação é que Paulo e Silas estavam presos e tal, eles começaram a louvar e tal, aí a cadeia tremeu, o pessoal fugiu, e aí o carcereiro ficou doido, caramba, como é que eu vou
que eu vou explicar? Né? Que todo mundo fugiu. Então eu vou me matar, porque não vão acreditar em mim. Né? Vão me matar. E aí quando ele vai se matar, Paulo e Silas, não faz isso não, a gente está aqui ainda e tal, não sei o quê. E aí esse carcereiro, né, vê essa manifestação de Paulo e Silas aí, e ele pergunta, né? Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, Paulo e Silas, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa. Então, crer, né? Fé. Né? Basta crer, mas a fé traz consigo um conjunto de obras de amor, como a gente já falou ali, né? Promoverem a obra de Deus que é pela fé. Tá? Então o sola fide ele não representa uma fé intelectual ou passiva. A fé genuína está caracterizada por obras de Deus. E isso, né, isso é bem forte na carta de Tiago, especialmente no capítulo 2, versos 22 e 24. Tá? Não é do 22 ao 24. Só vou ler os dois versos, 22 e 24. Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. Ele fala muito de Abraão, que creu, mas também manifestou obras e tal. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Esse texto é meio doido, tanto que alguns reformadores queriam tirar Tiago, né, das escrituras. Mas, por quê? Porque parece que assim, uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Parece que ele está dizendo não sola fide, não apenas pela fé. Mas aí que a questão se desfaz em confusão, né? A confusão não existe, quando entendemos que a fé que esse sola fide quer dizer é a fé genuína, é a fé que nos manifesta para a obra de Deus. Tá? Eu, particularmente, aí é uma visão minha, tá? Uma visão minha pessoal. Talvez nem represente a visão de outras pessoas que estão atuando junto comigo nesse grupo. Eu, particularmente, não gosto do sola fide, porque ele já... Não é que eu não gosto, falei mal. Para mim, o sola fide ele já está representado no solos Christus. Eu quero dizer isso. Tá? Então, o sola fide ele é redundante nesse sentido. Tá? E aí eu não leio que somente a fé em Jesus Cristo. Eu não leio isso. Mas eu leio a fé somente em Jesus Cristo. Então a fé é importante. Né? Por meio da fé nós temos a salvação. Né? Mas eu acho que esse sola fide é redundante. Ele já está contemplado no solos Christus, justamente porque Tiago escreve isso. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Porque essa fé sem obras é morta. Então não é sola fide, como se fosse algo, eu li, entendi, então eu criei. Mas se você não manifestar essa fé, você na verdade não tem fé. É isso que o Tiago está falando. Por isso que eu prefiro a fé somente em Jesus Cristo. A fé somente, e não somente a fé. Então a minha tradução para o sola fide seria a fé somente em Jesus Cristo. Ou seja, somente em Jesus Cristo eu devo depositar a minha fé. E não somente a fé. Porque as obras, elas acompanham a fé. Né? Quando eu tenho a fé, eu sinto o amor de Deus e eu manifesto esse amor de Deus para boas obras. Para obras de Deus. Tá? Tanto que em João 14, 12, Jesus diz, né? Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim... Olha só, aquele que crê em mim, tem fé, fará também as obras que eu tenho realizado. Não tem como a gente dissociar aquele que crê em Jesus e não faz obras. Não tem como. Ou você crê em Jesus e faz obras, inclusive as obras que Jesus tem realizado, ou você não crê em Jesus. E aí o sola fide não vale. Né? E aí Jesus ainda continua, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, assim, não tem como dissociar fé e obras. E, para finalizar essa associação na minha leitura bíblica, né, eu vou ler Mateus 25, do 34 ao 40. Eu vou ler do 31, tá? Do 31 ao 45. Uma leitura um pouquinho grande, mas acho que vale a pena. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, assentar-se-á em seu trono na glória celestial.
todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhes responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, tem a ver com um trabalho, né, social, vamos chamar assim, mas é muito mais do que isso, né, um trabalho cristão. Então ele dirá, o rei, né, dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e vocês não me deram de comer, tive sede, nada me deram para beber. Fui estrangeiro, e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso, e vocês não me visitaram. Eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessidade de roupas, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Ele até o 46, né? E em outra passagem, né, a gente entende que nem todo que proclama, né, Senhor, Senhor, esse entrará no reino dos céus. E eu acho que tem a ver com isso. Né? Nem todo que se diz crer, né, que reconhece até Jesus como Senhor, vai ter acesso ao reino dos céus. Porque não fez essas obras aqui da fé. Tá? Então eu não consigo entender o sola fide como somente a fé. Somente a fé. Não consigo. É a fé que produz obras. Aí beleza. É a fé que produz obras. É uma fé que manifesta-se dinamicamente com poder e com amor. Aí beleza, sola fide. Se não for, se for simplesmente algo intelectual, algo que você se sentiu convencido porque você leu, né? É igual a gente lê alguns textos assim, né, de filosofia, e o cara escreve bem, e a gente, caramba, que legal isso aqui e tal, e aí você se sente convencido da argumentação dele. Isso não é suficiente, tá? Porque o evangelho ele é muito mais do que uma filosofia desse tipo. Paulo escreveu, como a gente já comentou, que não vem de homens, né? Não é humano, não é uma filosofia humana, mas foi dada por ele, por Jesus a Paulo, né? Foi dada por Jesus a Paulo. Tá? Então a gente já está terminando. Tem um bom tempo aí de vídeo já, mas eu espero que essas discussões tenham sido válidas, tá? Eu vou falar aqui agora um pouquinho do sola gratia, né? Só a graça. E aí eu vou retomar o texto de Efésios 2:8, pois vocês são salvos pela graça, né? E aqui eu quero convidar você a pausar esse vídeo agora e ler todo o capítulo 15 de 1 Coríntios. Leia com calma, meditando, leia em voz alta, leia gravando para você ouvir depois, tá? Porque ele resume muito bem o sola escritura, o sola fide e o solo Christus. Para mim ele resume muito bem tudo que já discutimos aqui. Claro que só ele, como é um resumo, não é suficiente. Você tem que ler a Bíblia toda, né? E entender todos os pormenores aí do ministério da reconciliação por meio de Jesus. Mas eu quero destacar o verso 10 desse 1 Coríntios 15. Então pausa aí, leia tudo. 1 Coríntios 15, 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Pela graça de Deus sou o que sou. E sua graça para comigo não foi em vão. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aí Paulo falando do ministério de apostolado, né? Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. E quando ele fala que trabalhou mais do que todos eles, eu lembro daquela parábola que Jesus conta dos trabalhadores da última hora, né? Em que alguns trabalhadores vieram no primeiro horário, então trabalharam o dia todo, e alguns trabalhadores no último horário, só trabalharam por um período, né? 1 hora. Né?
e todos receberam a mesma quantidade de salário, né? E aí os trabalhadores da primeira hora, né, falam, poxa, mas a gente trabalhou mais e tal. Aí, meu amigo, eu acertei com você isso aqui, eu tô te pagando o que a gente combinou, né? Você tá com inveja de mim porque eu sou generoso? Eu quero dar ao outro a mesma coisa que eu dei para você. E isso é graça, né? Em 1 Samuel 30, quando Davi vai resgatar, né, a sua família sequestrada lá, alguns dos seus guerreiros ficam cansados às margens do rio Besor, se eu não me engano o nome, né? E aí 200 ficam, 400 vão com Davi, eles destroem lá o acampamento dos sequestradores, voltam com os despojos, e aí a Bíblia fala que alguns homens maus, né, e vadios levantaram uma ideia de, olha, esses aqui que ficaram não vão receber os despojos não, vão ficar lá só com a família, né? Mas os despojos são nossos. Aí Davi fala, não é assim que funcionam as coisas, né? Inclusive vai ser decreto no meu reino de que todo mundo vai participar das bênçãos ainda que eles não estejam em batalha, né? Então isso é a graça. É a manifestação da vitória de Jesus sobre a morte, sobre o pecado e compartilhada conosco, que não fizemos nada nessa batalha. Foi Jesus que conquistou tudo sozinho, né? Recolheu os despojos do inimigo e falou assim, não, eu vou dar para essa galera aí que não fez nada, hein? Né? E mais, os que ficaram no ribeiro eram teoricamente amigos de Davi. Nós somos chamados de inimigos de Deus. E ele nos reconciliou para sermos amigos de Deus novamente. Então a graça ela é muito maior do que o que a gente pensa, né? Ela não é um de graça no sentido de que não custa nada. Ela custou muita coisa. Ela custou a vida do Filho encarnado, né? Então o preço foi muito alto. O preço do meu pecado foi muito alto. Custou um homem na cruz. Entende o que eu quero chegar? Então, assim, por essa graça eu vou continuar pecando? Ao contrário, né? Então, quando a gente lê lá Romanos 5, 20 a 21, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então a graça é essa manifestação de Deus por nós, em que nós éramos pecadores, inimigos de Deus, e ele nos fez amigos novamente. E aí Paulo, nas suas aflições, né, ele pede para Deus tirar um espinho da carne dele, e aí Deus responde, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí quando Paulo ouve isso, ele fala, então eu quero ficar mais fraco ainda, só para fazer o poder de Deus ser manifestado ainda melhor, né? Ainda com mais graça, com mais força, com mais dinamis, né? Então, a graça ela nos aponta para esse caminho da obediência, para esse caminho que muitas vezes nós não queremos seguir, mas é necessário seguir porque nós temos a graça de Deus, né? Então, seguindo aqui o capítulo 6 de Romanos, né? Eu li Romanos 5, 20 e 21. Se você continua seguindo na leitura de Romanos, você vai ver que a graça nos ensina o caminho da obediência. E essa obediência se manifesta em obras da fé, como a gente já discutiu, né? Em obras de quem morreu para o mundo com Cristo, mas ressuscitou para Deus por meio de Cristo também, né? Então a graça, ela mata o homem pecador, e pode ser trágico isso para quem não entende, né? Mas ela tem poder para justificá-lo em Jesus, ressuscitando um novo homem, uma nova criatura, né? Através de um novo nascimento. Então a graça é maravilhosa por isso, né? Eu prefiro ser repreendido apenas no meu pensamento, porque se eu odeio o meu irmão apenas no pensamento, eu já sou homicida. E isso é época da graça, né? Isso é dado em Jesus. Mas eu prefiro ser repreendido, ainda que a minha culpa se dê nos meus pensamentos, por causa da graça, do que na lei, onde eu teria que manifestar um ódio, eu teria que manifestar o homicídio, né? Então eu não preciso mais manifestar um homicídio para ser chamado de homicida. Caramba! E agora? Mas graças a Deus pela graça, em que nós temos a reconciliação, onde eu não preciso mais odiar meu irmão. Entende? Então a graça ela me transforma em uma nova criatura. Erros vão acontecer? Óbvio. Eu ainda tenho
limitações, né? Mas a graça me aponta para uma nova direção, me aponta para um caminho de santidade, um caminho de justiça, né? Um caminho de manifestar as obras que Cristo faz, né? E não somente obras humanas. Então, diante de tudo isso, da revelação dada pelas Escrituras, né? Do Cristo que consumou isso tudo, né? Na sua essência, na sua presença, consumou a Escritura, né? Tanto aquilo que foi prometido do Antigo Testamento, quanto aquilo que foi anunciado no Novo Testamento. Então, vendo que Deus se propõe a todo tempo se revelar, se manifestar, né? Reconciliar o homem com ele o tempo todo, morrendo na cruz, ressuscitando e fazendo toda a obra de reconciliação, vencendo o pecado por meio da sua graça. O que a gente vai dizer diante disso tudo? Que a salvação vem pela nossa fé. O que a gente vai dizer diante disso tudo? Me diz aí, o que você acha que eu quero concluir dentro desse estudo da reforma? Só posso concluir uma coisa: somente a Deus a glória. Só lhe deu glória. Só posso concluir isso. Não tem como a gente entender de uma forma diferente essa obra de Deus. Que só Ele seja digno de glória. Que só Ele seja digno de receber a exaltação, né? E as ações de graça que nós temos aqui. Então, esse vídeo aí eu já tinha avisado que ia ficar um pouco grande, né? Talvez ficou maior do que uma mensagem de púlpito. Mas é um estudo que vale a pena a gente se debruçar, né? E eu espero que isso tenha servido para você, tá? Qualquer comentário, qualquer sugestão, qualquer crítica, qualquer discordância, escreve aí para a gente debater e crescer junto, tá bom? Então fica com Deus, feliz dia da Reforma Protestante e espero que você tenha gostado e esse conteúdo tenha agregado aí aos seus estudos, tá bom? Valeu, gente, até mais!